Vamos lá resolver mais questão, gente. Lucas Augusto trabalhava em uma concessionária de veículos, Lorde, durante o período da manhã. E no final da tarde, a pedido de seu empregador, sempre ia para a empresa Turbomax Limitada para verificar a fabricação de motores que seguiriam, depois de prontos, para a montagem dos carros. Ambas as empresas possuíam os mesmos sócios. Após ter sido dispensado e tendo percebido que sua carteira de trabalho só havia sido assinada pela empresa Lorde, te procurou para saber quais medidas podiam ser tomadas. Sua jornada de trabalho era sempre de 11 às 22, de segunda a sexta, e de 8 às 12 no sábado. Diante do narrado, responda. Qual a responsabilidade das empresas nos eventuais créditos de Lucas Augusto? Então, aqui falou que o Lucas trabalhava na Lorde durante o período da manhã e no final da tarde ele ia para a Turbomax, a pedido do seu empregador, para verificar a fabricação de motores que seguiriam depois de prontos para montagem de carros. Então, era uma concessionária e aqui, na verdade, uma empresa de motores, né, de carros. Ele só tinha assinado na carteira dele a Lorde e te procurou. Perguntou na letra A, qual a responsabilidade das empresas nos eventuais créditos? Gente, olha a diferença. Na questão passada, nós tivemos uma situação de que uma empresa comprou outra. Duas empresas do mesmo segmento. Supermercado comprando supermercado, um posto comprando posto. Tirou uma placa, colocou outra. Aqui a situação é diferente. Eu tenho duas empresas que elas estão... O trabalho de uma auxilia no trabalho da outra. E a questão ainda fala que ambas as empresas possuíam os mesmos sócios. Quando falar de mesmo sócio, você perceber que tem mais de uma empresa que a atividade das duas, ela converge para um ponto em comum, nós estamos falando de grupo econômico. Então, quando eu tenho empresas que, embora tenham CNPJ diferente, elas são controladas, fiscalizadas, administradas, dirigidas em conjunto, eu tenho o que a gente chama de grupo econômico. E o que acontece? Lá no artigo 2º, parágrafo 2º da CLT e na súmula 129. No grupo econômico, nós temos que a responsabilidade das empresas é solidária. Então, não confunde. Na sucessão trabalhista, que uma empresa compra a outra, só a sucessora que responde. No grupo econômico, nós temos a responsabilidade solidária, quer dizer que todas as empresas respondem. Então, na letra A, qual a responsabilidade das empresas? A responsabilidade é solidária. Da Lorde com a Turbomax. E eu quero que vocês entendam que com a reforma, a gente teve uma alteração nesse dispositivo do grupo econômico e deixa bem claro que não basta que tenham os mesmos sócios para ser caracterizado o grupo econômico. Isso pode cair na sua prova. Você tem que verificar, então, o simples fato de serem os mesmos sócios não caracteriza grupo econômico. Você tem que verificar se elas são dirigidas, fiscalizadas, controladas em conjunto e mais. Você tem que verificar se a atividade das duas converge a um ponto em comum. E aqui sim, tanto que ele mesmo falou que na Turbomax eram feitos motores para que seguissem para a montagem de carros e aí chegasse na concessionária. Então, aqui eu tenho um grupo econômico, não só pelo fato de serem os mesmos sócios, tá? Porque só isso não caracteriza grupo econômico, mas também pelo fato da gente ter que ambas as atividades, elas convergem aí para um objetivo em comum no final.
Então, grupo econômico, a responsabilidade é solidária. E letra B, Lucas Augusto tinha um intervalo interjornada. Aí outra coisa, gente, que eu queria até mencionar. E o fato do Lucas trabalhar nas duas empresas, isso é um único contrato de trabalho, tá? É um único contrato. Então, não tem problema só a Lorde assinar a carteira dele. Porque o fato dele trabalhar em duas empresas do mesmo grupo econômico não caracterizam dois contratos de trabalho. É só um contrato de trabalho. O TST, ele segue a tese do empregador único quando nós falamos de grupo econômico. Então, é um único empregador, um único contrato, mesmo que o empregado trabalhe de manhã em uma empresa e de tarde na outra. Ok? Letra B. Lucas Augusto tinha um intervalo interjornada concedido de forma regular? Toma cuidado na prova para não confundir o intervalo interjornada com o intervalo intrajornada. Diferente. O interjornada que está perguntando nessa questão é o intervalo mínimo de 11 horas, artigo 66 da CLT, que deve existir do final de uma jornada até o início da jornada do dia seguinte. Então, o empregador ele tem que conceder um intervalo mínimo de 11 horas, do final de uma jornada até a jornada do dia seguinte. Para quê? Para você poder ir embora para casa, tomar banho, jantar, dormir, acordar, tomar banho de novo e trabalhar. Tem que ter o mínimo de 11 horas. O Lucas contou para a gente que ele trabalhava de 11 às 22, de segunda a sexta. Então, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. De 11 às 22, de segunda a sexta. E de 8 às 12, no sábado. Então, o intervalo interjornada, eu tenho que entender que tem que respeitar o mínimo de 11 horas do final de uma jornada até a jornada do dia seguinte. Todo dia tem que ter, no mínimo, 11 horas. Se você olhar de 22 horas até 11 horas da manhã, vai ter muito mais de 11 horas, né, gente? Faz o cálculo na mão. 23, 24, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tem 13 horas. Então, ok, respeitou o interjornada, porque tem que ter um mínimo de 11 horas. Mas olha qual que é o problema. Olha aqui o problema, que se você não desenha o exercício, você deixa passar. Tem que desenhar, gente. De sexta para sábado, sexta ele parava às 22 e começava às 8. Não tem 11 horas aqui, só tem 10 de intervalo. Só tem 10 horas de intervalo. Então, o empregador não cumpriu o intervalo interjornada só de sexta para sábado. E qual é a consequência do não cumprimento do intervalo interjornada? Pagar o que ficou faltando para completar as 11 horas, acrescido do adicional de 50%. É igual o intrajornada. Se descumprir, se o empregador descumpre o intrajornada, que é aquele para descanso e alimentação, que para quem trabalha mais de 6 horas é de no mínimo 1, no máximo 2. Se descumpre o intrajornada, dá menos que 1 hora, tem a hora extra ficta, não é que a gente tem que pedir o que ficou faltando para 1 hora, acrescido 50%. Aqui no interjornada é a mesma coisa. Como deu 10 horas e tinha que ser 11, o empregador vai ter que pagar 1 hora acrescido do adicional 50%. É sempre o que ficou faltando para completar as 11 horas, acrescido de 50%. Fundamentação, artigo 66, IOJ 355. Tá ok? Vamos para a próxima.
Sebastiana foi empregada da escola preparando para a vida limitada por 3 anos, fim dos quais pediu demissão. 6 meses após a ruptura, Sebastiana ajuizou reclamação trabalhista postulando o pagamento de horas extras, a devolução dos descontos salariais que reputava ilegais e o pagamento de adicional noturno. Em audiência, os litigantes conciliaram e foi feito o termo respectivo, homologado pelo juiz, pelo qual a escola pagaria R$ 5.000 em 2 parcelas e Sebastiana conferiria quitação geral pelo extinto contrato de trabalho. 8 meses depois, Sebastiana ajuizou nova reclamação trabalhista, agora requerendo o pagamento de 13º salário e férias acrescidas de 1/3, sendo designada a audiência. Diante da situação apresentada, responda as indagações a seguir. Na condição de advogado da escola, na defesa a ser apresentada na segunda demanda, que preliminar você suscitaria? Quando a questão pergunta que preliminar, você vai no artigo 337, que nós marcamos ele inteiro na nossa aula de contestação. Você vai no artigo 337 para achar a resposta. Porque todas as preliminares que levam à extinção do processo sem resolução do mérito estão no artigo 337. Qual preliminar você alegaria? Gente, teve um acordo na primeira demanda. Se tem acordo, você suscitaria preliminar de coisa julgada. Não pode, eu ajuizei uma ação, eu fiz um acordo e aí eu vou e ajuizo outra demanda em razão do mesmo contrato de trabalho, querendo ganhar mais. Pode? Não pode. Coisa julgada. Gente, sempre que tiver a ação anterior transitado em julgado ou tiver acordo homologado tem força de sentença irrecorrível. É coisa julgada do mesmo jeito. Agora, se a ação anterior tivesse em curso e a gente tivesse uma nova demanda com pedidos idênticos, é litispendência. Então, eu quero que vocês fiquem atentos que para você definir se é coisa julgada, se é litispendência, você deve prestar muita atenção no que aconteceu na primeira demanda. Se na primeira demanda transitou em julgado, teve acordo homologado, na segunda demanda veio pedir coisa, você vai alegar coisa julgada. Se na primeira demanda a ação ainda está em curso e houve a interposição de outra demanda com pedidos idênticos, é preliminar de litispendência, lide pendente. Tranquilo? Não confundir isso, pelo amor de Deus. Próxima. Caso a preliminar fosse acolhida, qual seria a consequência jurídica no segundo processo movido por Sebastiana? Qual é a consequência dessa preliminar que você alega? Qual é a consequência de todas as preliminares que eu fico gritando na cabeça de vocês na aula de contestação? A consequência é a extinção sem resolução do mérito. De todas as preliminares, coisa julgada, litispendência, competência absoluta, tudo leva à extinção sem resolução do mérito. Próxima. Lara ajuizou uma ação, a qual foi distribuída para a 30ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, Minas Gerais. No dia da audiência, Lara não compareceu, com medo do que aquela ação poderia acarretar em seu contrato de trabalho, que ainda estava vigente. Após ter sido dispensado da empresa, tomou coragem para ajuizar novamente a mesma ação, a qual apenas juntou como documento a declaração de pobreza. Essa segunda ação foi distribuída para a 15ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, MG. Olha aqui, ó, vou desenhar aqui, porque lá no dia da prova você vai desenhar. Gente, tem que desenhar para não ficar indo e voltando na questão 500 vezes. Questão de processo, se você não desenha, você fica igual uma baratinha tonta, tentando achar a resposta e não consegue. Então, sempre vamos desenhar, tá ok? Vamos lá. Olha aqui. Então, a Marcelinha
ajuizou uma ação, que é a primeira ação, que foi para a 30ª Vara do Trabalho. Não, gente, peraí que eu tô na questão certa. Peraí. Ô, gente, eu tô doida. Eu tô lá na outra questão. Ó, e por coincidência é a mesma vara. Só que não é Marcelinha, é Lara, né? Lara ajuizou uma ação a qual foi distribuída para a 30ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. No dia da audiência, a Lara não compareceu em audiência. Quando fala que alguém não comparece em audiência, automaticamente vem na minha cabeça, então, que esse processo foi arquivado. Após ter sido dispensada da empresa, tomou coragem para ajuizar novamente a mesma ação. Então, teve uma segunda ação, a qual apenas juntou a declaração de pobreza. Ok. E essa ação foi distribuída para a 15ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. Como advogado da empresa, quais teses processuais você alegaria na defesa da segunda ação? Para você alegar alguma tese processual aqui, você sempre tem que olhar o que aconteceu com a primeira ação. O que aconteceu com a primeira ação? Ela não compareceu, o processo foi arquivado. Então, por isso, gente, eu falo, vocês ficam muito ansiosos e vão respondendo as coisas sem pensar. Pode pensar, tem 5 horas para pensar lá na prova. Olha aqui. Qual que é a tese processual? Aí vem um e fala assim comigo, Isa, litispendência. Gente, para ter litispendência, a primeira ação tem que estar em curso. Pendente. A primeira ação tem que estar em curso. Essa primeira ação está em curso? Não está em curso, ela foi arquivada, a pessoa nem compareceu em audiência. Como que ela vai ser litispendência? Ah, isso é coisa julgada. Como que vai ser coisa julgada? Se para ser coisa julgada, na primeira ação tem que ter transitado em julgado ou ter um acordo homologado. Não aconteceu nada disso, a pessoa simplesmente não compareceu. O processo foi arquivado. Se a pessoa não compareceu e o processo foi arquivado, nós vamos, ponto 1, alegar prevenção. Remessa à vara preventa. Que ajuizou na 30ª, depois ajuizou a segunda ação. Quando eu tenho uma ação, a pessoa não comparece em audiência ou ela desiste da ação, eu tenho um arquivamento do processo. Se teve arquivamento do processo, prevenção. Tem que mandar para essa vara, não podia ter distribuído para qualquer vara, tinha que ter pedido a remessa. Então, eu vou alegar 2 questões processuais. Primeiro, prevenção. E 2, a questão falou que ela só juntou como documento a declaração de pobreza. E o que acontece quando a pessoa não comparece e o processo é arquivado? Para ela juizar a segunda ação, ela tem que fazer o quê, gente? Pagar custas. Ela não juntou o comprovante do pagamento das custas. Quando na primeira ação a pessoa não comparece, é arquivado, gera uma condição da ação para a segunda ação, a pessoa tem que pagar custas. E o exercício não falou que ela juntou o comprovante do pagamento de custas. Então, eu vou alegar aqui a inexistência de condição da ação. Por quê? Porque ela não pagou as custas. Prevenção, artigo 286, inciso 2 e 3. Inexistência de condição da ação, artigo 844, parágrafo 2º e 3º. Entenderam? Ok? Aí pergunta de novo, no caso de acolhimento das preliminares, qual seria a consequência jurídica? Da prevenção, a remessa à vara preventa, porque prevenção não é preliminar.
Lucas trabalhava na empresa Bom Negócio desde outubro de 2015. Durante todo o contrato de trabalho, cumpria jornadas que se alternavam. Ora trabalhava de 14 às 22, ora trabalhava de 22 às 7 da manhã. Nos meses de março e julho de todos os anos, Lucas recebia uma parcela denominada participação nos lucros e resultados da empresa. Diante do caso narrado, responda. Qual a natureza jurídica da parcela intitulada de participação nos lucros e resultados da empresa? Presta atenção. Toda vez que a OAB perguntar qual a natureza jurídica, se ela perguntar qual a natureza jurídica do contrato, ela quer saber se aquele contrato é urbano, ou seja, regido pela CLT, ele é rural ou é doméstico. Qual a natureza jurídica do contrato? Quando a OAB perguntar qual a natureza jurídica da determinada parcela, ela quer saber se aquela parcela é salarial ou ela é indenizatória ou não salarial, que é a mesma coisa. Indenizatória e não salarial é a mesma coisa, ok? Ou se ela é remuneratória. E aí, se vocês leram a apostila e assistiram às aulas, a gente marcou o que é salarial de rosa e o que é não salarial de verde. E eu falei que de remuneratória na CLT, nós só temos a gorjeta. Por que que a gorjeta é remuneratória e não salarial? Porque salarial é pago diretamente pelo empregador. E gorjeta não é paga diretamente pelo empregador. É paga por terceiro. Por isso que a gorjeta é remuneratória, ok? Então, aqui está perguntando qual a natureza jurídica da parcela intitulada participação nos lucros. Você ia lá no seu índice emissivo em participação nos lucros e resultados. Você ia achar a lei 10.101 de 2000. Você ia abrir a lei e ia ler no artigo 3º, caput, falando, parágrafo 2º, expressamente que a participação nos lucros e resultados não incorpora remuneração. Então, a participação nos lucros e resultados, ela é indenizatória ou não salarial, ok? E aí, você também colocaria o artigo 7º. E aí, gente, desculpa, eu esqueci qual que é o inciso do PLR. Eu acho que é 16, o inciso do PLR. Mas vocês conferem para mim? Eu vou colocar aqui no material de apoio de vocês. Me deu branco agora. Artigo 7º da Constituição, olha lá para mim qual que é o inciso que fala da participação nos lucros e resultados desvinculada da remuneração. Então, qual é a natureza jurídica da parcela PLR? É indenizatória ou não salarial. Coloca o teor tanto da Constituição quanto da Lei 10.101 de 2000. E a letra B, Lucas terá direito a pagamento do adicional noturno? Se sim, sobre quais horas? Qual que é a jornada que o Lucas trabalhava, gente? Vamos colocar aqui. Ele trabalhava hora de 14 às 22, hora de 22 às 7. Isso daqui é o quê? Turno ininterrupto de revezamento, mas nem tá perguntando isso, só tô revisando com vocês. Isso aqui é TIR. Por quê? Porque eu tenho revezamento e um dos turnos é noturno. Quando eu tenho revezamento de turnos e um deles, obrigatoriamente, tem que ser noturno, eu estou enquadrada dentro do TIR, OJ 360, súmula 423 do TST. Beleza? Pergunta se ele tem direito ao adicional noturno. E sobre o adicional noturno, o que que a gente aprendeu? Artigo 73 da CLT. O período noturno para CLT é aquele de 22 às 5, não é isso? E aí,
nesse período de 22 às 5, incide um adicional noturno de 20%. Só que aí, qual que é a pegadinha da questão? Porque a questão pergunta, terá direito adicional? Se sim, sobre quais horas? Sim, ele tem direito ao adicional noturno, porque ele trabalha no período noturno. Sobre quais horas? Só de 22 às 5? Ele vai ter direito de 22 às 7. E por quê? Súmula 60, inciso 2 do TST. Todas as vezes que um empregado ele trabalha integralmente no noturno e ele ainda prorroga o trabalho para as horas diurnas, ele terá direito à prorrogação do adicional noturno. Ele tem direito, neste caso, à incidência do adicional noturno de 22 às 7. De 22 às 5 por ser período noturno e de 5 às 7 em razão da prorrogação do adicional noturno, súmula 60, inciso 2. Essa prorrogação, o adicional noturno, ele só vai incidir nas horas diurnas, gente, se o empregado tiver trabalhado integralmente no noturno. Ele trabalhou o noturno inteiro e ainda continuou. O adicional noturno não vai para trás, não, tá, gente? Por exemplo, se ele tivesse começado 20 horas. Tem como ir para trás, não. Só vai para frente. Então, se ele trabalhar integralmente no noturno e ainda continuar nas horas diurnas, ele vai ter direito à prorrogação do adicional noturno, incidindo de 22 às 7. O adicional noturno de 20%, tema muito importante, a cara da FGV cobrar. Tá bom, gente? Põe lá no seu índice emissivo em adicional noturno e não esquece. Tranquilo? No próximo bloco eu volto com mais questão.